Olá, continuando então na nossa distinção entre as correntes, ou melhor, as doutrinas que buscam explicar o conceito de conduta, como nós já acabamos de estudar, o causalismo era uma teoria mecanicista. O causalismo entendia a conduta como um comportamento humano consciente e voluntário que provocava uma mudança no mundo exterior. Para o causalista, era necessária apenas a análise da relação causa e efeito. O causalismo, então, tinha a tipicidade como algo, e a conduta, como algo livre de valor. O que significa isso? Para o causalismo, bastava saber o seguinte: a pessoa fez. Fez voluntariamente? Sim. Causou um resultado? Sim. Então existe aquela conduta. Portanto, se a pessoa atirou uma pedra contra alguém e esse alguém morreu, essa pessoa, de forma livre e voluntária, provocou a morte de alguém. Essa pessoa realizou uma conduta voluntária e causou a morte de alguém. Para o causalismo, essa conduta é conduta de homicídio. E veja que não interessa para ele saber o que a pessoa gostaria de fazer, o que a pessoa queria quando ela tirou aquela pedra. Ela queria matar? Ela queria lesionar? Para o causalismo, no momento da análise da conduta, isso era completamente prescindível. Não era necessário saber nada disso. O causalista estava preocupado com isso no momento posterior, no momento da culpabilidade. O causalista não concebia a conduta como dolosa ou culposa. O causalista concebia a culpabilidade dolosa e a culpabilidade culposa, porque a culpabilidade era o dolo, a culpabilidade era a culpa. Então, na análise da conduta, não tinha esse negócio de conduta dolosa e conduta culposa. Existia conduta livre de valor. Por que se fala que para a teoria causalista clássica, para o causalismo tradicional, para o causalismo naturalista, por que a conduta era livre de valor? Porque não se perqueria, não se indagava o conteúdo da vontade. Indagava-se apenas se a pessoa teve vontade de realizar aquela conduta e se aquela conduta provocou o resultado. Por isso que se diz, muitas vezes, se chama o causalismo de dogma causal, de uma forma pejorativa, dizendo que ele só se preocupava com essa questão da relação causa e efeito, sem se preocupar com o conteúdo da vontade. Por isso que se diz que o causalismo fazia uma fotografia externa do evento, né? É que você viu ali uma pessoa, tirou uma pedra e o outro morreu, essa pessoa matou, acabou. Não se verificava o que a pessoa tinha. Repito, é muito importante que nós analisemos nesse momento e que nós destaquemos nesse momento, para nós não errarmos, que não é que para o causalista dolo e culpa não era importante na conduta, por favor. Causalista nunca prescindiu da análise do dolo e da culpa, mas ele dizia que isso aí seria analisado na hora da culpabilidade, não era importante na análise da conduta, ok? Pois bem, mas como eu disse a vocês, o causalismo ele sofreu grandes choques, grandes críticas, e ele teve no seu próprio âmago, ele sofreu a sua mais dura derrota quando houve o giro neocantiano, quando, por força das muitas críticas sofridas pelo finalismo, já ali na segunda metade, talvez nas primeiras décadas, na primeira metade, mas nas primeiras décadas do século XX, ele já sofreu grandes derrotas, grandes. Ele sofreu derrotas que, eu repito, foram mais importantes porque elas eram derrotas que vieram de outros cantos causalistas. Quer dizer, o causalismo até então não havia morrido, não havia sido completamente baqueado, mas ele sofreu um baque terrível com a teoria causal valorativa, ou neoclássica, ou neocantiana, que teve em Metzger o seu principal expoente, tá? Então, teoria
causalista, valorativa, neocantiana ou neoclássica. Então, no primeiro momento, o causalismo, ele era tradicional, ele era clássico, ele era naturalista. Agora, ainda causalismo, ele era um causalismo valorativo, neocantiano ou neoclássico. Por quê? Qual é a diferença entre a teoria neoclássica ou neocantiana e a teoria causal valorativa? Repito, as duras críticas sofridas pela teoria causal naturalista fizeram com que surgissem essas novas teorias, no caso, essa nova teoria. E já na primeira metade do século XX se percebe a queda, a desintegração do sistema neoclássico. Tá ok? Já nas primeiras décadas do século XX. E o que percebe o causalista, causal valorativo, né, o kantiano neoclássico? Ele percebe que os tipos penais não podem ser vistos como viam os clássicos, como algo livre de valor. É impossível você ver um tipo penal como algo livre de valor, porque o direito é uma ciência humana. O direito vem impregnado de elementos de cultura. Então, eu não posso conceber, por exemplo, que não se possa fazer valor sobre a conduta. E aí, eles passam a admitir no tipo penal os denominados elementos normativos, aqueles elementos que dependem de valoração. Eles passam a verificar, a conceber o tipo como algo permeado de normas de cultura e não sempre exigindo valoração e não como algo meramente descritivo. Eles percebem, superando o positivismo científico, eles percebem que as normas jurídicas elas aparecem determinadas por valores que são prévios à própria edição da norma. Então, se promove assim uma verdadeira ruptura metodológica na teoria do delito, na teoria do crime, e olha, além da tipicidade perder essa sua característica de livre de valor, como desejavam os clássicos, né? São incluídos, além dos elementos normativos, são incluídos outros, como até o próprio dolo na tentativa. Até o próprio dolo na tentativa, porque senão não se conseguiria entender a tentativa, tá? Então, a conduta deixa de ser vista como meramente natural para ser vista no sentido normativo, para que se consiga conceber a ação no sentido normativo. E aí, veja, se o conceito de conduta para os clássicos era comportamento humano, consciente e voluntário que provoca uma mudança no mundo exterior, quer dizer, só essa preocupação de causa e efeito, para o neoclássico, ela passa a ser concebida como um comportamento humano, consciente, voluntário, manifestado no mundo interior. Ok? Muito bem. Violento golpe sofrido pelo causalismo. Depois houve outra teoria, né, que nós poderíamos aqui citar, a teoria social da ação. Na verdade, a teoria social da ação, ela também era uma teoria mecanicista e, na verdade, ela também dá muita relevância para o resultado, né? E ela entende que o conceito de ação deveria ser concebido segundo os critérios axiológicos, valorativos de uma época. Ela vai conceber a ação como o comportamento humano voluntário, quer dizer, um comportamento humano que seja dominado ou que possa ser dominado pela vontade e que tenha relevância social. Então, conduta
comportamento humano consciente e voluntário que tenha relevância social. Mas essa teoria social da ação, ela que concebe a ação como a causação de um resultado socialmente relevante, ela também é uma teoria mecanicista. E, repito, isso mostra que ela está mais preocupada com o resultado do que com a análise da própria ação. Por isso, foi uma teoria que não vingou. E ela tinha os mesmos defeitos do causalismo quanto ao seu fracasso na hora de explicar crimes como crimes omissivos, tentativa, crimes formais, crimes de conduta. Pô, esses crimes não têm resultado. Então, como é que elas vão explicar isso? Né? Muito bem, por isso, já no princípio do século XX também, né? Já lá no início do século XX também, a gente vê surgindo uma outra teoria, agora que tem como seu principal teórico Welzel, vamos escrever aqui. Opa, Welzel. É o pai do finalismo. E o que é a grande sacada do finalismo? O finalismo vai começar a se preocupar ele vai começar a se preocupar com o conteúdo da vontade. Se para o causalista o conteúdo da vontade não é importante, para o finalista é importantíssimo a análise do conteúdo da vontade. Olha cá. Ele vai se preocupar com o conteúdo da vontade. E ele vai dizer o seguinte: nenhum comportamento humano voluntário pode ser entendido, nenhum comportamento humano voluntário pode ser analisado sem que nós analisemos a finalidade a que se dirigia a vontade do agente. Então, quando ele arremessou aquela pedra que matou alguém, ele queria, ao arremessar a pedra, matar? O que ele desejava era matar? Ou era outra vontade dele? Ele diz o seguinte: conduta é o comportamento humano consciente e voluntário finalisticamente dirigido, ou seja, conduta é o comportamento humano consciente, voluntário, dirigido a uma finalidade. Eu não posso analisar o comportamento humano sem analisar voluntário, se não analisar a finalidade a que se dirige esse comportamento. Por isso, Welzel identifica o dolo como a vontade finalisticamente dirigida e ele diz: não, meu amigo, dolo e culpa não estão em culpabilidade coisa nenhuma, não. Eu tenho que fazer análise de dolo e culpa quando eu analiso conduta. Eu não posso deixar isso para a culpabilidade, porque isso não pertence à culpabilidade. Isso é íncito à conduta. Por isso que nós podemos afirmar o seguinte, meus caros: se para o causalista, preste atenção, isso aqui ajuda a clarear muito. Se para o causalista o tipo penal é igual ao tipo objetivo, para o causalista, homicídio é matar alguém. Para o finalista, jamais. Para o finalista, o tipo penal é composto por uma face objetiva, o chamado tipo objetivo, mais uma face subjetiva, o chamado tipo subjetivo. Explico. Se para o causalista homicídio é matar alguém,
Para o finalista, homicídio é matar alguém querendo matar. Se o agente matar, mas o seu dolo não era o de matar, ele não pratica homicídio. Por isso, vejam vocês, o causalista vai conseguir explicar uma coisinha que o finalista vai conseguir explicar algo que o causalista não conseguia. Vocês lembram que uma das críticas sofridas pelo causalismo é que ele não conseguia, por exemplo, explicar a tentativa? Como explicar o causalista clássico? Como é que ele não conseguia explicar a tentativa? Porque, veja, se ele se preocupa com a mera fotografia externa do evento, né? Se a pessoa tirou uma pedra e lesionou, então eu tenho lesão corporal. O finalista viu, não, meu bem, como é que eu vou saber então se é homicídio tentado ou lesão corporal? E o finalismo vem e diz, olha aí, olha por que é necessário que nós entendamos e nós façamos um questionamento a respeito do conteúdo da vontade. Porque se ele atira uma pedra para matar e ele lesiona, meu amigo, não pode ser lesão corporal. Porque olhe para cá para o esquema. Lesão corporal seria ofender a integridade física e a saúde de outrem com ânimos ledendi, com dolo de ofender a integridade física e a saúde de outrem. Isso seria lesão corporal. Se a pessoa tem, anota aqui, ela lesiona, mas o que ela quer é matar, o dolo dela não é de lesão corporal, o dolo dela é de matar, então o crime não é lesão corporal, a conduta não é de lesão corporal, a conduta é de tentativa de homicídio. Por outro lado, se ela matou alguém, mas o dolo dela era de lesionar, ela não pode ter homicídio, porque para haver homicídio tem que ter dolo de matar. Se ela mata, mas o dolo é lesionar, a conduta dela é de lesão corporal, seguida de morte. Veja, então, como foi importante esse giro finalista. O giro finalista, ele nos vai permitir dar uma outra leitura para isso aqui. Welsel, ele vai conceber a vontade como a energia que produz a ação. E a finalidade, ele vai dizer que a finalidade dirige a causalidade para configurar o futuro conforme o querer, o plano do autor. Tá ok? Então, a vontade consciente do fim é, para Welsel, a espinha dorsal da ação. Tá? Então, o homem é consciente da sua conduta, ele é consciente dos efeitos causais daquele acontecimento e ele pode prever aqueles acontecimentos. Então, conhecedor das relações de causa e efeito, ele tem condição de dirigir a sua vontade na direção de um determinado resultado. É isso que ele vê. Então, ele diz o seguinte, nós não podemos comparar comportamentos humanos com os denominados fatos naturais. Porque os fatos naturais são acontecimentos meramente causais, né? Porque são fenômenos cegos, são efeitos cegos, certo? De um determinado acontecimento. Então, por exemplo, a tsunami, ela causa a morte de pessoas. São fenômenos desencadeados pela natureza. Então, mas isso não pode acontecer com o comportamento do homem, porque as consequências do comportamento do homem não são fenômenos cegos, não são efeitos cegos, tá ok? Por isso que ele dizia o seguinte, olha só essa frase de Welsel, a finalidade é vidente, a causalidade é cega, tá bom? Então, isso é uma frase muito típica dos finalistas. Se a finalidade é vidente, a causalidade
é cega, tá? Acontecimentos, fatos naturais são fenômenos cegos, são fatos cegos, são efeitos cegos dos acontecimentos naturais, né? Agora, o homem não. O homem, ele é consciente dos efeitos causais do seu comportamento. E isso deve ser considerado na análise da conduta. Ok? Então, gente, eles dizem, peraí, gente, o dolo, que é a vontade finalisticamente dirigida, a vontade que eu dirijo a uma finalidade, ela não é, em absoluto, elemento da culpabilidade. Ela é elemento da própria conduta. Então, diz o causalismo seguinte, finalismo seguinte, a vontade abrange o seguinte, o fim que o agente deseja alcançar, a escolha dos meios por ele, né? Ele, o homem, vai escolher os meios para alcançar esses fins. E também a vontade abrange a representação dos efeitos colaterais daquilo que a pessoa fez, tá? Se o causalismo nos propõe uma fotografia externa, o finalismo não. Ele nos propõe uma análise da vontade. Ele nos propõe uma análise daquilo que o homem desejava quando realizou aquele comportamento. Tá ok? Então, essa é a grande diferença. Por isso que eu acho que nesse nosso esquema aqui, né, nós temos, na minha opinião, a melhor forma de entender a diferença do causalismo para o finalismo, né? Olha aí, o dolo, a vontade finalisticamente dirigida, ela passa a integrar o conceito de conduta. Agora, é muito importante também, porque até agora nós falamos de dolo, o finalista, ele não se preocupa apenas com a questão do dolo, ele também se ocupa da culpa, tá certo? Só que a culpa, ela é vista como um elemento, não é um elemento psicológico da conduta. A culpa, ela é vista como um elemento normativo do tipo. E aqui, impende destacar uma coisa que às vezes é muito mal concebido, muito mal interpretado. Vamos lá. Queridos do meu coração, existe vontade no crime culposo? Existe. Existe vontade na culpa. Existe vontade no fato típico culposo. E também existe finalidade no fato típico culposo. Aí você vai dizer assim, não, não entendi não, Claudinha. Não, você vai entender. Existe vontade e finalidade no fato típico culposo. No fato típico culposo, na conduta culposa, o agente realiza aquele comportamento voluntariamente. Ele estava correndo, porque ele queria correr. Ele colocou o vaso no parapeito da janela, porque ele queria colocar. Ele arremessou, ele lavou aquela casa com aquele sabão extremamente escorregadio, porque ele quis lavar. Né? O que ele não queria era provocar aquele resultado que ele provocou. Né? Então, por exemplo, no homicídio culposo, a conduta violadora do dever de cuidado, o agente realizou dolosamente. Ou melhor, desculpe, vamos voltar aqui porque eu errei. Falei uma palavra errada. Naquele caso, aquele homicídio culposo, a conduta, tire esse dolosamente que está errado, por favor. Naquele fato típico culposo, a conduta ele realizou, ele jogou, botou esqueceu de limpar o chão estava escorregadio, veio uma criança, caiu e morreu. A conduta que ele levou a efeito, ele levou a efeito voluntariamente. Ele, então, arremessou aquela substância no chão, ele, então, correu com o seu carro, ele, então, atravessou o semáforo quando estava vermelho para ele, e ele fez aquilo voluntariamente. Aquilo ali foi fruto da sua vontade. Só que ele não tinha vontade de provocar aquele resultado morte que ele provocou. Então,
no fato típico culposo existe vontade e também existe finalidade. Como assim finalidade, Claudinha? Claro que existe. Por que ele jogou aquele produto no chão? Para limpar o chão. Por que ele avançou o semáforo quando estava vermelho para ele? Porque estava com pressa, ele queria chegar ao compromisso dele mais rápido. Ele queria chegar a tempo de buscar o filho na escola. Ele queria chegar a tempo para audiência. Ele queria chegar a tempo para assistir ao jogo do Vasco. Sempre. Então, veja você que ele tinha uma finalidade. Só que não era a finalidade do agente, né? A vontade do agente não é finalisticamente dirigida ao resultado. Tá ok? É dirigida a uma outra finalidade que, no mais das vezes, é lícita. Então, é completamente equivocado dizer que não existe vontade e finalidade na culpa. Existe vontade e finalidade na culpa tanto quanto no dolo. A diferença é que na culpa, a vontade é finalisticamente dirigida a alguma outra coisa que não é o resultado. E no dolo, a vontade é finalisticamente dirigida ao resultado. Ok? Então, não façam essa confusão que alguns fazem, né? Alguns insistem em fazer essa confusão, dizendo que não existe finalidade e não existe vontade na culpa. Tá ok? Agora, também é importante que nós saibamos que o finalismo, ele não é uma teoria livre de críticas. Ele não é uma teoria maravilhosa e livre de críticas. Tá ok? E vejam só uma coisa, isso é muito importante, gente, eu não quero correr nessa parte não, porque essa parte é muito importante que vocês entendam. E é uma parte muito pouco explorada. Vocês concordam comigo que quando da mudança das bases causalistas para o finalismo, houve uma reestruturação completa? As categorias do delito foram completamente alteradas pelo finalismo, se comparadas ao finalismo, certo? É importante que nós saibamos que isso não acontece atualmente com as teorias que se propõem a criticar o finalismo, pelo menos não com as mais aceitas. Por exemplo, o finalismo não é livre de críticas e, portanto, surgem teorias funcionalistas que pregam a necessidade de revisão das bases finalistas. Porque o finalismo tem lá os seus defeitos. Mas isso sem promover uma alteração completa na estrutura do delito. O que se propõe com as teorias funcionalistas, que não alteram as bases, as estruturas, as entranhas finalistas, o que se propõe é uma nova visão do fato típico. Tá? Vamos verificar uma nova visão do fato típico para que ele se adeque aos próprios objetivos de uma determinada sociedade. Na verdade, eles veem que eles entendem que, sob a ótica funcionalista, o que se vê é que Welzel e os seus seguidores, eles buscaram soluções meramente ontológicas. Eles se preocuparam apenas com a natureza da coisa. Eles se preocuparam apenas eles se socorreram de conceitos pré-jurídicos, tá? Sem a preocupação com a questão da valoração, né? E isso seria o maior equívoco do finalismo. Então, o que propõem os funcionalistas? Os funcionalistas, eles se preocupam, o que a gente tem que verificar é o seguinte, não é se houve um fato, uma conduta dolosa. Não é saber se o dolo é a consciência, a vontade de realização de uma conduta. O mais importante é saber o seguinte, quando é que se mostra necessário reconhecimento de ter havido um crime doloso? Quando é que se mostra necessária a utilização de uma pena por esse crime doloso? Então, para um funcionalista, eu diria assim,
Não se pode partir de um critério de ação, um critério meramente ontológico da ação, né? Eu quero ver, o crime deve ser encarado, portanto, como uma escolha política de uma determinada sociedade. Na verdade, gente, o que a gente verifica é que aqui voltaram também um pouquinho as bases da teoria social, muito melhor formulada. No nosso próximo bloco, nós vamos verificar a diferença entre duas vertentes funcionalistas distintas: o funcionalismo de Klaus Roxin e o funcionalismo de Gunther Jacobs. Tá? Nós vamos verificar em que se distinguem essas vertentes funcionalistas de Roxin e Jacobs. Tá joia? E vocês vejam que é muito claro que não se pretende romper com a estrutura finalista. Procura-se apenas verificar que nem sempre é preciso e nem sempre vale a pena reconhecer que um fato doloso mereça punição. Ok? Nem sempre é preciso que se reconheça naquela conduta uma figura criminosa. E nem sempre é preciso que se reconheça naquela figura a necessidade de aplicação de uma pena. Joia? Então, no próximo bloco, nós vamos ver isso.